Eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui reunida nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Porque eu fui chamada para dar meu testemunho num desses congressos internacionais da Donep. Eu não sei dar testemunho. Normalmente quando se dá testemunho diz assim: eu era prostituta, eu era drogada, eu era feiticeiro, eu era traficante. Eu nunca fui nada disso. Eu nunca bebi, nunca fui a festas para dançar. Eu nunca usei nenhum tipo de droga. Casei virgem com meu primeiro e único namorado. E casei com ele e vivi 24 anos de casada. Ele morreu, eu estou viúva e eu nunca quis outro homem, nem antes dele, nem durante o casamento, nem depois do casamento. Porque fiquei viúva, graças a Deus. Deus tem me dado a graça de permanecer assim. Mas daí que o pecado não é só sexualidade pervertida e nem bebedices e glutonarias. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, para começar contando meu testemunho, eu tenho que dizer que o meu avô se chamava David Cornelius Williams. Ele nasceu em Freetown, capital de Serra Leoa, na costa ocidental da África. E quando ele estava já um rapaz, ele mudou, saiu da África e foi para a América do Sul, para a Guiana Inglesa. E lá na igreja anglicana, porque ele era anglicano lá na Serra Leoa, ele conheceu uma moça indiana de Madras, da Índia. E o nome dela era Manu Siksu. E dentro da igreja, ali eles se conheceram. Ela da Índia, do Oriente, ele da África. Eles casaram e tiveram 3 filhos. E naquela época, a Guiana Inglesa era a colônia da Inglaterra. E o caçula deles era meu pai. E como meu avô tinha uma posição, uma situação financeira mais ou menos, porque ele fabricava vinho e tinha açougue, então ele mandou os filhos para a Inglaterra para estudarem na casa da uma irmã dele que morava em Reading, entre Londres e Oxford. E ali o meu pai estudou e fez o high school e fez a faculdade deles. Ele estudou medicina na Universidade de Oxford. E depois de formado ele voltou para a América do Sul. Mas depois ele foi para o Caribe e lá na igreja anglicana também conheceu uma moça que era organista. E o nome dela era Adele. E eles casaram. O papai fez medicina tropical. E então ele arranjou um bom emprego no Brasil. Estudou espanhol para vir para o Brasil, porque achava que no Brasil falava espanhol. E ele veio e então teve um emprego no SESP, Serviço Estadual de Saúde Pública, e foi parar em Santarém do Pará. E essa mulher dele, ela teve 4 filhos homens e depois teve 2 meninas. A família do meu pai era a única família negra da cidade, única. Eles eram estrangeiros, eles eram negros e eles eram protestantes. E meu pai caiu em adultério com uma mulher branca, irmã do padre, católica apostólica romana, presidente do apostolado da adoração, filha de Maria, tudo que você pode imaginar. Pensa a confusão. Ele casado, ela viúva. Ele negro, ela branca. Ele protestante, ela católica. Só que naquela época, na minha cidade, quando vinha um protestante no passeio, o católico atravessava para não passar perto. E quando meu pai estava adulterando com essa mulher, Deus viu o horror do pecado e pensou: já que vocês estão procurando, de meia, vem cá, você vai nessa. Me botou naquela confusão. Eu nasci dessa confusão. O meu pai engravidou a mulher e quem nasceu fui eu. Deus nos guardou a eternidade toda no seu coração, porque Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Esperou a hora e disse: agora é você que vai. Pá, Deus é poderoso para dar conta desse pacote. Pode botar que Ele dá conta. Ninguém é vítima da sua história. Nós não temos passado, nós temos uma história. E ninguém é vítima, todos nós somos o mocinho da história. Na nossa história entram muitas fadas, madrinhas, entram muitas bruxas, mas nós somos o personagem principal. Quando o meu pai soube que tinha engravidado a irmã do padre, ele confessou para a esposa dele. Eu não sei o que foi que ela disse para ele, não deve ter sido bonita a história, mas eu sei que ela o perdoou. Vocês vão ver, essa mulher é o maior exemplo de cristianismo para mim depois de Jesus Cristo. Você vê o que uma vida cristã pode fazer num caos. Ela com 6 filhos e o marido, ela fora da pátria dela. O que é que vai acontecer? Porque ela agiu com o coração de Cristo. Ela perdoou o marido. E ela foi atrás da minha mãe, da mulher que ajudou o marido a trair. E disse para ela: você sabia que ele é casado comigo? Você sabia que ele é negro? Você sabia que nós temos 6 filhos? Esse filho que está dentro do seu ventre é meu, porque é do meu marido. E eu vim lhe dizer que não tente abortar. Não mate esta criança. Depois que mamãe já tinha tomado remédio para abortar. Porque minha madrasta ficou sabendo, porque a mulher procurada para dar remédio para abortar foi falar com a minha madrasta. Minha madrasta correu atrás dela e disse: não tome as outras doses, porque senão vai ser ruim para você, porque eu sei o que está acontecendo. Aí mamãe abriu no berreiro, porque mamãe era muito mais nova do que o papai. Mamãe tinha 2 anos mais que o filho mais velho do papai. Mamãe abriu no berreiro para minha madrasta e disse: eu não posso ficar com a criança. Eu estou sendo expurgada por toda a minha família. Eles vão tomar os meus filhos, eles vão tirar isso. Minha madrasta disse: você quer que eu lhe ajude? Ela disse: pelo amor de Deus.
Minha madrasta tinha no fundo da casa dela, eu não sei como é que vocês chamam aqui no Ceará, mas uma que a gente chama meia água. É uma casinha lá no fundo. Minha madrasta num dia arrumou os homens, ajeitou tudo. E quem chefiou esse trabalho de pedreiro foi um cearense de Limoeiro do Norte. O nome dele é Vicente Menezes de Sales. Depois eu vou dizer para vocês porque é que eu estou dizendo isso. E fez uma casinha para a mamãe com os 2 filhos dela. E acolheu minha mãe lá na casa dela. Até que eu nasci e quem ajudou a fazer o parto foi minha madrasta e me deu o nome da mãe dela. Bem, eu cresci ali meio que com minha madrasta e com minha mãe, mais com minha madrasta, porque eu nasci na época dela ser avó. Ela me aceitou mais como neta do que como filha e se apaixonou por mim à primeira vista. E me amou. Depois de 2 anos, quando eu tinha 2 anos, mamãe casou com este cearense de Limoeiro do Norte, Vicente Menezes de Sales. E ali Deus estava me dando uma madrasta e um padrasto maravilhosos, um pai e uma mãe maravilhosos. Mamãe, depois de casada com esse cearense, teve mais 2 filhos. Então eu passei a ter 4 irmãos brancos e 6 irmãos negros. A mãe branca de Braga, em Portugal, olhos verdes, e meu padrasto também louro. E meu pai e minha madrasta negros. Meu pai era azul marinho. Então eu fiquei no meio. A família da mamãe me detestava, porque eu era o fruto do pecado, que eu era a vergonha. Eu expus o comportamento da mulher, filha de Maria, eu apareci. E expus o pecado do doutor negro, protestante também, viu? Não dá para falar mal de ninguém. E aí, apesar de ter uma madrasta maravilhosa, um pai espetacular, uma mãe boa, um padrasto maravilhoso, eu cresci só. Porque de um lado eu tinha 4 irmãos brancos, eu tinha uma família branca, do outro eu tinha uma família negra, mas no meio eu era sozinha. Eu não tinha nenhum irmão por parte de pai e mãe. E aquilo, com tudo o que eu ouvia, desenvolveu em mim um sentimento de solidão muito grande, de prejuízo muito grande. Eu não me adaptava, mas o meu lado negro vigorou de tal forma que eu rejeitei completamente a família branca e assumi a família negra. Dentro da casa do meu pai só se falava inglês, dentro da casa da mamãe só português. Eu tinha que sair de manhã cedo para ir à missa, para poder voltar e ir para a casa do meu pai para ir para o culto. Era uma coisa doida, era uma coisa doida. Era uma criança levadíssima, inteligentíssima e com um complexo de inferioridade tão grande que eu procurava ser melhor do que os outros em tudo, para poder mostrar que eu não era ruim, porque lá dentro eu achava que era. E com isso eu criava problema. Quando eu tive 9 anos, minha mãe exigiu do meu pai, que meu pai queria me mandar para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Minha mãe disse que aceitava me mandar, mas só se fosse para ficar interna no colégio de freira no Brasil. Aí escolheram um colégio de freiras na Bahia. Lá eu fiquei 7 anos. A minha vida sempre foi um desejo de fazer tudo melhor do que os outros, porque eu tinha que provar que eu não era nada daquilo que diziam. Porque se diz muita coisa ruim para criança. Adulto diz muita coisa ruim para criança. E eu ouvia que eu era filha de uma mulher assim, que eu era disso, que eu era aquilo, que eu era aquilo. Todo mundo me dizia, não diziam para o meu pai que ele era o médico da cidade. Não diziam para minha mãe porque ela era a irmã do padre. Mas eu ouvia demais. Então eu tinha que provar que eu era melhor do que meus irmãos brancos, melhor do que os meus irmãos negros. E assim, com a inteligência que Deus me deu, eu tocava todos os instrumentos que botasse na minha mão aos 7 anos. Aos 7 anos já dominava português e inglês, sendo inglês a minha primeira língua. E assim, aos 9 anos eu vim interna. Arranjaram um jeito de se livrar de mim. E no internato continuou. Eu era a primeiríssima aluna de sala em tudo, até em religião, até em educação física. Tocava na Orquestra Sinfônica da Universidade com 14 anos. Entrei na universidade com 15. Passei em primeiro lugar para a PUC. Fiz filosofia. Em seguida eu entrei para o curso de pedagogia. E em seguida eu fiz psicologia. E eu fazia música. Com 9 anos para 10, eu já falava francês. Porque no internato era de freiras francesas. Então eu já falava inglês e português e adquiri o francês. Na universidade, fazendo curso de filosofia, encontrei um padre, Piero Bastianelli, que tocava cello, violoncelo. E ele disse para mim, você precisa estudar suas origens. Porque o orgulho, a vaidade, a soberba no meu coração era tão grande que eu dizia, eu não descendo de escravo brasileiro. Eu sou negra, mas não descendo de escravo brasileiro. Orgulho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há um gigante mais procurado por Deus do que o orgulho. O orgulho, a Bíblia diz que ele precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. O orgulho fez com que um arcanjo se tornasse diabo e esvaziou o céu de muitos anjos. O meu coração era cheio de orgulho, de vaidade, de soberba. Eu era melhor do que todo mundo, porque eu sabia mais, que eu aprendia com facilidade, que eu era primeiríssima aluna em tudo. Eu passei em primeiro lugar para a universidade. Ganhei a bolsa de estudos que passei em primeiro de todo mundo. 10. Eu fechava tudo. Isso para mim era o meu modo de dizer que eu não era pior. Eu fazia isso só porque lá dentro algo me dizia que eu era pior, não é?
E eu era crente, esqueci de dizer para vocês. Era crente, ia na igreja, lia a Bíblia. Eu vim de uma família que dia de domingo só tinha sobremesa dia de domingo, na casa do meu pai. Se desse os versículos decorados que meu pai passou para aquela semana, recebia a sobremesa. Eu pegava o versículo de todo mundo, decorava de todo mundo e ganhava a sobremesa de quase todos. Só para me mostrar. Esse padre me levou a ir procurar o Instituto de Cultura Afro-Brasileira. O diretor naquela época era Ogundilé, tinha vindo da Nigéria. E ali eu fiz 5 anos no Instituto de Cultura Afro-Brasileira ou Afro-Oriental para estudar língua e cultura. Estudei Yorubá, cultura, deuses, túmulos e heróis negros. E fui ser aprendiz de feiticeiro, porque eu estudei em todos os candomblés da Bahia. Eu tinha que ir para aprender todos os ritos. Olha onde eu fui parar. Só que nenhum pai de santo mexia comigo, porque eles diziam que não podia, que eu tinha 7 orixás. Não é. Eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 6 anos. Ninguém podia me tocar. Todos esses grandes candomblés da Bahia, eles saem de um candomblé que ninguém fala, que é o Axé de Opoafonjá. E todos os grandes candomblés pegam o DK, que é o diploma, de lá. Procópio de Ogunjá, Senhora do Baixão, Menininha do Gantuá, Zé do Mocotó, todos esses vêm do Axé de Opoafonjá. Então ninguém vai me ensinar sobre feitiçaria, porque eu sei. O ocultismo entrou na minha vida, que eu fui me interessar por ocultismo. Eu estudei espiritismo até o fundo. Foi nessa época que eu fui aprender italiano na Associação Cultural Dante Alighieri, e em seguida passei a dar aula de italiano lá. Porque eu fui estudar italiano só para ler Ugo Spirito, Pietro Baldi, Peter Grilli, para ler no original, porque não tinha tradução em português. Eu fui ler os clássicos e os kings de Confúcio. Eu fui ler Lao Tse. Eu entrei no espiritismo, eu estudei. O pessoal que fala Allan Kardec é o fusquinha do espiritismo, é nada. Fui fundo. Quando eu cheguei no Iraque, que é o berço da feitiçaria, por causa da civilização caínica, primeira coisa que eu quis, eu quero ir num garruá. E fui. Garruá em árabe se chama café. Mas é um café assim, quando você chega para lerem a sua sorte, eles te dão uma xicrinha bem pequenininha com um café dentro. Aí você bebe aquele café e emborca a xícara no pires. E aí quando chega na hora de ler, você entrega para o homem levanta a sua xícara e diz seu futuro ali. Então para você ver como minha cabeça estava cheia de coisas. Quando eu saí do Brasil, eu dei o último concerto no Teatro Carlos Gomes de Vitória do Espírito Santo. Eu era pianista. Eu sou formado em música pela Universidade Federal da Bahia. E pós-graduada por Sorbonne. Então, eu queria mais, eu tinha que aparecer. Quando eu estava com 18 anos, eu tive meu primeiro carro. Era um carro manguia. E aquilo para mim era uma coisa fora do comum. Porque poucas moças podiam ter um carro manguia, mas eu tinha que ter tudo melhor, né? Eu dava aula na Associação Cultural Dante Alighieri, da Casa da Itália. Eu fazia 2 universidades, fora música. E eu me vestia muito bem, porque o papai tinha uma certa condição. Eu não precisava pagar nada, meu dinheiro era só para gastar comigo. E eu era altamente vaidosa. Você pode imaginar que uma pessoa vaidosa? Eu era. Foi naquela época que apareceu a história do Black is Beautiful. Conhece aquela música que surgiu ontem na Rua do Ouvidor? Quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um Deus negro do sul ou daqui. E descobriram que a mulata podia ser linda. E eu era a mulata que mais aparecia. Porque eu dava aula na universidade. Eu dava aula de história da filosofia e dava aula de psicologia geral. Na universidade aos 18 anos. E eu dava aula na Casa de Itália, na Associação Cultural Dante Alighieri. Aí me cercearam para concurso de Miss Bahia. Deus é muito bom. Que não encontraram em mim beleza para ser Miss Bahia. Mas eu fiquei em 2º lugar. E a primeira que ganhou, Maria Olívia Cavalcante, foi Miss Brasil. Aos 19 anos, eu marquei o homem com o qual eu queria casar. Porque homem, para eu casar, tinha que saber música, saber línguas, ter título universitário e ser negro. Pense, um negro para ter título universitário, para saber música, para saber línguas e ter condição de lidar com uma mulher como eu era boa demais, gente. Eu era boa demais. Não tinha homem que me merecesse, não olhava assim. Vá se achar, vá se catar. Vocês não sabem que inferno é esse. E Deus estava olhando para mim. Deus estava olhando para mim. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu tive uma enfermidade que ninguém se salvava dela. Eu me lembro do papai me carregar no colo e dizer: Deus, o Senhor me deu com tanta dor. O que eu tinha que aprender aqui, eu acho que já aprendi. Mas agora pelo teu sangue eu te peço, deixa viver. E minha madrasta olhou para ele e disse para ele: Martin, como vai ser? E ele disse para ela: se não morrer, vai ser profeta. Se não morrer, vai ser profeta. E aos 19 anos eu encontrei o homem que eu queria. Negro, tocava violino, falava inglês, francês e alemão. Engenheiro da Petrobras. Tudo em cima, lindo. Primeiro dan de karatê, bicampeão
brasileiro de corrida olímpica, vaidoso, perdido que nem eu, super orgulhoso, igualzinho as cobras andam aos pares. Me apaixonei. Pedi permissão a Deus há muito tempo que Deus não fazia parte da minha agenda. Como que eu ia pedir permissão a Deus? Nem Deus, nem minha família ia dar permissão para casar, quanto mais Deus. Mas eu queria casar com ele, porque ele tinha tudo o que eu queria no homem. Era o homem que eu amava, apaixonei. Assim, arriei os 4 pneus e o step também. Ele era lindo, lindo, lindo. E ele apaixonou por mim também. Aí precisava casar. Nenhum pastor evangélico ia fazer meu casamento, porque nenhum é tão doido. Aliás, hoje com dinheiro ainda se consegue. Mas naquela época, os pastores sérios não faziam isso. Ele era católico, daquele que nunca vai na igreja. E agora como é que a gente vai casar? Nós fomos no padre. E o padre disse, tem que trazer a certidão de batismo e a de crisma. Cadê que eu tinha? E meu marido tinha, pelo menos isso. Ele foi sincero. Mandou, aí mandei ele mandar do Rio, que ele era carioca, nós estávamos em Salvador. Certidão de batismo e crisma, ela mandou. E eu tinha uma amiga que não conseguia entrar na universidade, não passava em vestibular. E eu chamei e disse para ela, olha, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu vou fazer o vestibular com o seu nome, você passa. Mas você vai batizar e crismar com o meu nome, para eu poder casar. Tudo arrumado nessa cabeça aqui. Ela tirou uma outra carteira de identidade, naquela época não vinha plastificada. Trocou a foto comigo, eu fui lá, fiz. Ela já aposentou como diretora de uma escola, vestibular de pedagogia. E eu casei com o meu nome e a foto dela. E eu tirei a certidão, ela batizou e crismou com o meu nome. E foi assim que eu casei. Casei no dia 24 de dezembro. E no dia 24 de manhã eu mandei convite para o meu pai. E para minha mãe, e para todo mundo, porque eu não queria que ninguém viesse. Como é que eles iam me ver casando na igreja católica, gente? Você vê da onde que eu venho, por isso que eu estou dizendo. Testemunho não é só de quem foi prostituto, ladrão, drogado. Foi tudo muito bonito. O marido tinha dinheiro, ele era engenheiro da Petrobras. Uma vida muito farta, muito boa. Ele me proibiu de trabalhar, mas ele dava conta de tudo. E assim nós fomos caminhando. Veio o primeiro filho, veio o segundo filho. Nós morávamos, lógico, no melhor bairro de Salvador, porque tudo para mim tinha que ser o melhor. E para ele também. Senão não prestava. Os dois, soberba igual. E quando foi um dia ele disse para mim, Petrobras me convidou para ir abrir o campo de petróleo em Vitória. O que é que você acha? Eu disse, vamos para Vitória. Chegou lá, primeiro ele ficou indo e vindo. Quando nós chegamos em Vitória, dali a pouco, problema. O prefeito, o governador do Espírito Santo não permitiu que a Petrobras construísse o porto de navios petroleiros. O governador naquela época era Elcio Álvares, porque já tinha o porto de Tubarão da Vale do Rio Doce. Aí a Petrobras teve que ir para Macaé Campos, Rio. E o trabalho em Vitória ficou assim. Um dia ele ligou para mim e disse para mim, Dimé, eu tenho um negócio novo para lhe falar. Eu tô doido para chegar a hora de ir para casa, mas eu não estou aguentando. Vem aqui. Me arrumei e fui lá na Petrobras, no gabinete dele. Ele disse, eu quero que você pense. Eu acabei de receber um convite da Petrobras Internacional para ser o gerente de apoio da Petrobras Internacional no Iraque. É um posto muito alto, muito bom para minha carreira. Nós vamos ter um salário no Brasil, na moeda brasileira. Vamos ter outro salário igual em dólar na França. E vamos ter outro salário igual em dinar lá no Iraque. Eu disse, escola para as crianças. Vão estudar na escola internacional em inglês. Vão dominar o inglês. E você vai poder aprender árabe. E as crianças e eu também. Eu disse para ele, eu topo. Ele disse, pensa primeiro, porque a vida lá não é fácil. Eu disse, eu quero. Eu disse, o que não tem por lá eu vou ler. Eu sei, não tem festa pra gente ir. Não, mas nada disso a gente faz, porque nós não íamos mesmo. Ele aceitou o convite. Então a Petrobras, ele era engenheiro de perfuração, cedeu o meu marido para Braspetro, que era Petrobras Internacional. E ele foi seu gerente de apoio da Petrobras Internacional em Basra, antiga Caldeia, pátria de Abraão, no Iraque. Fomos embora. E quando nós chegamos lá, realmente a vida era muito monótona. Primeiro, eu não tinha empregada. E eu não sabia como era viver sem empregada. Hoje eu sei. Segundo, demoraram de me mandar um carro, mas eu tinha motorista, porque o carro do meu marido me dava direito a motorista. Em compensação, o Iraque não produz nada a não ser petróleo, até a água é importada. Então, os nossos copos todos eram de cristal da Boêmia, ou cristal bacará, ou cristal chinês. Toda a nossa porcelana era de Limoges. Se você queria tomar uma champanhe, tinha que ser Dom Perignon. Tudo era de primeiríssima. E aí eu comecei a estudar sobre tapetes persas, ia comprar tapetes persas, e comecei a enfiar nesse negócio aí. Só que era muito difícil conseguir livros, e eu lia. Eu sempre fui viciada em leitura. Esse foi o meu vício. E nós morávamos, deixa eu dizer para vocês como é. Os beduínos, eles ficam pelo deserto. Mas quando chega o verão brabo, começa a derreter a neve das montanhas do Ararat. E quando a neve dissolve, ela desce formando rios pelo deserto. Então as populações que moram no deserto têm que sair do deserto. E eles vêm para as cidades. O Iraque é o maior produtor de tâmaras do mundo.
E no Iraque, o maior produtor é Basra. Então, o presidente Saddam Hussein construiu assim. Porque para todo mundo ele não presta, mas eu sei que não é assim como fizeram aqui, hein? Eu sei que não é a pessoa que os Estados Unidos passou. Eu conheci. Um quarteirão de tamareiras, um quarteirão de casas, um quarteirão de tamareiras, um quarteirão de casas. Foi desse jeito. Então, quando esses beduínos vêm, eles armam as tendas nesses quarteirões de tamareiras. Perto da minha casa existia, lógico, um desses parques. E tinha uma menina de 9 anos, chamada Suheila Zurhain, que ela passava com o rebanho dela diariamente, às 6 horas da manhã. Era o único rebanho que passava na frente da minha casa, para levar o rebanho para o cemitério muçulmano para pastar. E ela voltava às 4 horas da tarde. Eu não sabia árabe o suficiente para conversar com ela, mesmo porque a população local é proibida de falar com o estrangeiro para não aprender maus hábitos. Esta menina passava e dizia para mim assim, eu ia olhar para ela, porque eu sempre fui apaixonada por criança. E eu achava bonitinho ela passar com o rebanho dela, ela pequenininha, com o cajado e tudo. E eu sempre dizia assim, you're so beautiful. Ela não entendia, mas ela virava para mim e dizia, "Dê-me flus, que me dá dinheiro." Isso é uma forma assim bem popular, começa, me dá uma grana, dá um tutu. Né? Porque se fosse árabe, ela tinha que dizer Antain flus min fadlek. Ela dizia de flus. E eu nunca fui, não acho que é bom dar dinheiro para criança. Então eu passei a preparar para ela um farnel que o iraquiano não dispensa. Eles têm um pão assim compridinho chamado rubs. Eu partia no meio e botava tomate, cebola, alface, se tivesse, chinina, que é o iogurte de carneiro, embrulhava, botava lá e pegava um sanquique, que é um suco de laranja concentrado tipo maguari. E quando ela vinha passando, eu ouvia o barulho. E eu descia, dava para ela, ela pegava, shukran, obrigada, e ia embora. De tardia, quando ela botava só a garrafinha vazia no portão. Mas normalmente eu estava lá para dizer para ela, Deus te abençoe. Isso todos os dias. E eu estava aprendendo árabe. Deixa eu dizer para vocês, vou fazer aqui um parêntese. Porque meu marido um dia telefonou para mim do trabalho e disse assim, Dimé, te veste aí. Eu disse, eu estou vestida. Ele disse, não, eu quero que você ponha a roupa de sair. Porque o Ayel, que era um dos secretários dele, iraquiano, foi para Bagdá, para o Ministério de Minas e Energia, mas ele esqueceu um documento importantíssimo na mesa de cabeceira dele, e eu tenho que mandar daqui a 1h30 para Bagdá. E ele já ligou para a mãe dele para entregar, só que eu não posso ir na casa da mãe dele, porque eu sou homem, ela não vai abrir a porta para mim. Então eu levo você desce, pega o documento e me entrega. Eu disse, tudo bem, meu marido passou em casa e me pegou, nós fomos. Quando eu cheguei na casa do Aio, me aparece, toquei a campainha, meu marido ficou dentro do carro. E a mulher que entreabriu a porta para mim era uma mulher alta, forte, uma iraquiana bonita, ela estava de abaia. Abaia é aquele manto que elas usam assim caindo. Eu disse para ela, bom dia. Ela ficou me olhando. Eu disse, good morning, good morning. Ela ficou olhando para mim. Eu, lá no meu inconsciente, não sei porquê, deu uma impressão que ela era freira. Porque eu fui criado em colégio de freira. E quando a gente cumprimentava uma freira, a gente tinha que descer, que a freira não levantava a mão não. Eu tinha que descer até a mão dela, para beijar a mão. Então eu passei a mão na mão da mulher, e desci, e o máximo que eu consegui foi beijar o pulso. Aí eu disse para ela, escuta que vocês vão ver o que é cultura. Eu disse para ela, eu vim buscar o documento, eu sou esposa do engenheiro-chefe do seu filho, ele já falou com a senhora, para a senhora mandar o documento, ela me entregou, me despedi dela, fui embora. No outro dia, meu marido liga para mim, você é doida! Eu disse, não que eu saiba, quem tem que saber é você. Você criou uma confusão na casa do Aio. Eu disse, eu, menino, você não viu que eu fui lá e não saí da porta? A mãe dele arranjou uma confusão, eu disse, então fala com ela. Ué. Eu vou aí agora. Chega ele lá em casa com o Aio. Aio, todo festivo, eu disse, o que foi que aconteceu? Minha mãe está preparando um grande jantar para você e para toda a família. Eu disse, mas por quê? Por causa do que você fez. Eu não sabia o que eu tinha feito. Sabe o que foi que aconteceu? Eu tinha beijado no pulso da mulher. E isso lá é uma linguagem. A gente aqui não entende linguagem de beijo. Lá, beijo na mão é uma coisa, no pulso é outra, no ombro é outra, na testa é outra, no cabelo é outra. Cada beijo é uma declaração. Quando aquela moça de Cantares diz, beija-me com os beijos de tua boca, ela não está falando de beijo de língua, não. Ela está dizendo, eu quero toda a tua atenção voltada para mim. Porque quando eu beijo na boca de uma pessoa, eu fico de frente para ele. Então toda a atenção, os olhos, o nariz, o centro do cérebro, tudo voltado. Eu quero ser o foco da tua atenção. É só isso. O povo não sabe, fica achando que Cantares é um livro pornográfico. Porque a senhora beijou no pulso dela. Você sabe o que significa beijar no pulso? Eu disse para ela, eu me coloco debaixo do seu punho, da sua responsabilidade, da sua autoridade. O que a senhora mandar eu faço. Tome conta de mim. A mulher levou a sério. Foi uma bênção. A única estrangeira que já fez um curso de história da Mesopotâmia no Iraque sou eu, porque ela abriu as portas. A mulher me levou para conhecer profundamente toda a cultura
de lá, eu não sabia que Deus levantou aquela situação para eu aprender, para depois poder pregar com autoridade. Deus estava me preparando. Ela me levou ao paraíso terrestre. Ela me contou toda a história de Utnapishtim, que é Noé. Aprendi tudo na universidade. Toda a história do fértil crescente. Tudo. Então, eu comecei a aprender árabe por causa dessa mulher. O meu relacionamento com os iraquianos era com essa família e com a Suheila, essa pastorinha. Um dia, eu estava... Minha casa tinha 3 andares, que era uma casa para 3 famílias. Mas como brasileiro só tem uma, então eu tinha que ficar naquele casarão. Por causa do status de chefia do meu marido, tinha que ser uma casa daquela. Eu estava no 3º andar, eu fechava tudo para não entrar poeira, porque a gente não usava. Nós não usávamos. Eram mais ou menos umas 11 horas da manhã. Eu ouvi um barulho de rebanho. Eu sabia que quando terminasse o derretimento da neve do Ararat, a água secava no deserto e esses beduínos teriam que voltar para o deserto, porque o sal teria aflorado e eles iam colher o sal e vender o sal. Por causa do dilúvio, isso é a certeza do dilúvio naquela área. Então, quando eu ouvi o barulho daquele rebanho, o único rebanho que passava na porta da minha casa era o de Suheila. Aí meu coração fez assim, pronto, minha pastorinha vai embora. Agora eu estou sozinha mesmo. Aí eu olhei pela janela, quando eu vi que era ela que vinha vindo, eu dei um grito, Suheila! E ela parou. E quando a pastora para, o rebanho para. Aí eu desci com tudo, eu fui lá. E eu dizia para ela, foi o que aconteceu? Porque você está indo embora. Não é hora de voltar, o que foi que aconteceu? Usando o melhor árabe, porque eu falo árabe, nós vai, nós vem. Não sei a língua. Aí, e ela com a cabecinha abaixo, toda embrulhada assim. Mas eu insisti. Aí ela levantou uma parte da abaia e eu vi aqui um cordeirinho. E ela botou a mãozinha assim, e quando ela botou a mãozinha assim, ela me mostrou a perna dele. Só que a perna dele tinha umas taliscas e estava enrolado com papiro, porque tem muito papiro naquela área. Papiro lá é como capim aqui. Aí, quando ela botou a mão assim embaixo da perninha, ele deu um berro. E quando ele deu um berro, ela levantou a cabeça. Ela gemia e as lágrimas desciam. Ela gemia a dor do cordeirinho. Naquela hora, eu ouvi a voz do meu pastor, que tinha falado comigo quando eu tinha 12 anos de idade. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive uma visão. Eu estava no Convento da Soledade fazendo curso de órgão de tubo, quando Deus abriu para mim uma situação. E eu vi assim um monte de pedras, e atrás das pedras parece que tinha um mar, por causa do barulho de ondas que eu ouvia. E em cima da pedra tinham 2 pés de homem, ou um par de pés de homens. Homem mesmo, aquele pezão com um buraco no meio inchado. Daqui para cima eu não podia olhar, porque era uma luz tão forte. Mas não era uma luz como a nossa, era uma luz azulada. E o vento batia naquela roupa e levava pedaços de luz. E a voz falava comigo e dizia, tu és minha, eu te enviarei a várias nações. E através da palavra que eu colocar na tua boca, muitos me conhecerão e virão a mim. Quem disse que eu queria ser missionário? A minha casa vivia cheia de missionários, porque o papai era metido com isso. E era tudo pobre. Missionário entre índios, eu não queria ser pobre. Eu tinha horror de pobre. Eu quero ser pobre, nada, eu queria tudo do melhor. Como é que eu ainda me misturar com o negócio de missões? Corri, fugi. Jonas é pinto perto de mim. Quando eu tinha 12 anos, nunca tinha mencionado isso para ninguém. Naquele momento, sol de 60 graus, pátria de Abraão. A menininha deu aquele gemido, enquanto o cordeirinho, a ovelhinha gemeu. As lágrimas caindo no rosto e eu ali perplexa. Eu ouvi a mesma voz. Eu sou o teu pastor. Eu estou sofrendo a tua dor. A dor da tua perna quebrada. Me deixa cuidar de ti. Eu sabia do que se tratava. Mesma voz. Tudo voltou. Eu estava numa época péssima da minha vida, quase entrando numa depressão. O piano que meu marido tinha comprado para mim, um piano Yamaha, ficou preso na fronteira. Se acabou lá debaixo de chuva que não podia entrar no Iraque. Livro não se encontrava. Eu passava o dia todo sem saber o que fazer. Quando aparecia um livro era pornográfico, eu não gostava. Eu sei que saí dali. Eu sei que Suheila foi para casa, porque no outro dia ela voltou com o rebanhozinho dela. Eu sei que eu fui andando, mas eu dei conta de mim quando eu estava na sala. Depois de muitos anos de joelhos, chorando e dizendo, a oração que eu fiz foi, Senhor, se eu ainda presto para alguma coisa, me tira daqui do Iraque. Me leva de volta para o Brasil porque eu vou te servir. Eu me rendo agora. Meu marido ainda tinha que ficar 3 anos no Iraque, mas no dia 20, isso foi em julho. 22 de setembro começou a guerra Irã-Iraque. No 4º dia de bombardeio fugimos para o Kuwait. Fiquei 6 meses no Kuwait. Meu marido ficou no Iraque porque tinham que ficar 4 gerentes, senão o Iraque interrompia o fornecimento de petróleo para o Brasil. Depois eu vim para Itália, França, Brasil. Minha primeira aquisição foi uma Bíblia. E eu procurei
a igreja que eu conheci o evangelho. Eu só conheci o evangelho em língua inglesa. Então eu procurei Christ Church, que é uma igreja anglicana. Meu pai era anglicano, minha madrasta era anglicana, todos meus ancestrais. E comecei a frequentar ali. E comecei a comer a palavra de Deus. Todo o gosto que eu tinha por leitura se voltou para a palavra de Deus. Todo. Comecei a comer a palavra, o Espírito começou a revelar, a abrir a palavra para mim. Eu lia a Bíblia toda numa semana. Todinha de Gênesis e Apocalipse. Eu sei livros da Bíblia de cor, capítulos inteiros, porque eu fui estudar. O que eu prego, eu não prego porque o Espírito Santo diz a ela, o Espírito Santo diz. Mas ele diz diante do que eu já aprendi. Porque o Espírito Santo vem para nos lembrar. Se eu não botei para dentro, ele não vai me lembrar coisa nenhuma. Então se você vai pregar sem saber a Bíblia, você pode receber de Deus ou pode receber do diabo. E foi aí então, nós viemos para o Rio, quando chegamos no Brasil. Ainda fiquei 3 meses morando no Luxor Continental, no Leme. Até que meu marido veio e comprou um apartamento para nós, fez a reforma. Nós fomos morar ali em Copacabana. E minha vida começou a mudar. Porque agora eu era convertido e meu marido não era. Então agora eu vou começar a pagar um preço por ter abandonado o Senhor. Quando você vem para Jesus, as coisas não significam que vão ficar mais fáceis. Significa que você vai ter poder para vencer as dificuldades. Mas não vai ficar. Aí meu marido começou a mostrar o outro lado dele. Porque ele não tinha casado com uma crente. Não tinha, não. Por que agora eu tinha que mudar no meio do caminho? Não. Ele se levantou contra. O que eu consegui foi que eu fosse à igreja 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, e fosse para Búzios, para a casa de praia 2 vezes por mês. Por causa dos meus filhos que exigiram. Foi difícil. Minha Bíblia era guardada dentro do freezer, porque ele não abria freezer. Ele saía de casa e eu começava a ler a Bíblia. Antes dele chegar, eu guardava a Bíblia de novo. Uma vez eu comi o capítulo 4 de Filipenses, porque eu tinha uma Bíblia pequena que eu pegava em folhas, porque se ele chegasse eu dava descarga ou comia. Isso não é uma coisa fácil, não. Eu estava pagando um preço pela mentira, pela desobediência, pela soberba, pelo afastamento de Deus. Ele começou a ficar agressivo. Ele estava certo? Estava. Ele não casou com aquela outra mulher. Ele casou com a outra que não tinha Deus. Que só pensava em festas, em joias, em desfiles, em cinema e essas coisas todas do mundo. Ele casou com uma mulher mundana. Ele não casou com uma filha de Deus. Por que agora eu tinha que mudar? E agora eu fui pagar o preço de orar pela conversão do marido. Eu vou dizer para vocês. Quando eu vejo uma mulher dizer, estou orando pela conversão do meu marido, eu me arrepio porque eu sei o que é. Um dia ele me empurrou, me chutou da cama, porque eu estava sonhando e eu falei, Senhor Jesus, eu te amo. Acordei no chão. Eu estava indo para Singapura. Antes, na véspera, eu passei na reunião de oração que a gente tinha, e lá eu fiz a entrega do coração do meu marido. Eu disse, Deus, eu te peço, eu estou te entregando o coração do meu marido para tu fazeres uma obra. De forma que quando eu volte de Singapura, ele seja um homem diferente. Para que nós possamos te servir como uma família completa. Segundo dia que eu estava em Singapura, recebi a notícia que Deus tinha feito uma obra no coração do meu marido. Ele teve um infarto. Deus fez a obra. Um infarto violentíssimo. O sobrinho do meu marido, que é médico cardiologista, disse que nunca se viu na medicina uma coisa daquela. O coração explodiu. Só que antes disso, a minha igreja, a igreja anglicana, fica ali na Real Grandeza, e você olha, vê o Cristo Redentor e vê o Morro Dona Marta. E eu metida do jeito que era. Fui para uma igreja lá no Rio de Janeiro, onde você anda, você está perto de favela. E era um domingo chuvoso. Daquele domingo mais frio do Rio de Janeiro, onde começa aquela garoazinha. Acabou o culto termina 12:30. Meu marido ia conosco, porque para ele era o social. Ali na igreja anglicana só tem o cônsul do Canadá, o cônsul da Irlanda, o cônsul daqui, o cônsul de lá, o diretor da Shell, da Atlantic, da ESSO. Só tem gente assim. Então ele ficava no meio daquele povo, daqueles homens. E tudo em língua inglesa. Então o lado social é esse, vaidoso. E quando chegou na hora de sair, nós tínhamos o hábito de todo domingo comer em restaurante. E quem escolhia o restaurante eram os meninos. Eles estavam sentados no banco de trás. Meu marido tinha naquela época um Puma GTB e um Puma conversível. Ele estava com um Puma GTB, bacanão, tudo mais. E quando nós íamos nos encaminhando para o portão, ele disse para os meninos, vocês escolham qual restaurante que vão. Porque se eu chegar no sinal da vontade da pátria, vocês não tiverem decidido, quem vai decidir sou eu. E os meninos estavam brigando porque o menino queria ir para a churrascaria do Copacabana Palace. E a menina queria ir para a Majórica, porque lá na Majórica se reuniam a maioria das colegas dela. Mas o menino queria ir para a churrascaria do Copacabana Palace, porque era perto lá de casa. Ele comia logo e ia lá para casa para jogar totó com os amigos. Só que quando o porteiro abriu o portão, porque lá tem segurança, tem esse negócio, que nós saímos, aqui no passeio, tinha uma menina mais ou menos de 5 anos, ou 6, negra. Eu me lembro que o pé dela era maior do que a sandália havaiana. Toda úmida, naquele frio assim, com uma caixinha na mão. Eu não sei até hoje se ela vendia bis ou chiclete. E ela ofereceu. Quando ela se aproximou para oferecer, meu marido passou com tudo na poça de lama e deu um banho na menina. Ali foi o divisor de águas da minha vida. Eu não sei se aquela menina existiu ou foi um anjo que Deus botou ali. Porque aquilo foi um choque tão grande. Aquilo me arrebentou por dentro. Eu senti tanta vergonha de dizer que eu sou cristã, que eu sou gente.
que eu sou uma mulher? Como é que se passa em cima de uma poça d'água um banho de lama numa criança que já estava úmida, que estava vendendo alguma coisa enquanto os meus filhos discutiam para ver qual o restaurante? A menina não sabia nem se ia ter comida aquele dia. Aquilo para mim fez um quadro de horror na minha cabeça que estragou o dia todo. Eu não parava de pensar. No outro dia levei meu menino no colégio, fui na igreja, perguntei pro seu João, o senhor se lembra que ontem tinha uma menina aqui? Ele disse, lembro. Da onde é aquela menina? Ele estendeu o braço assim, disse, daqui. Eu nunca tinha olhado, que do lado direito da minha igreja tinha uma favela, Morro Dona Marta. Aí eu olhei para ali, entrei na igreja, sentei, acho que eu fiquei umas 10 horas, não foi, mas ali. E eu disse assim, Senhor, eu estou entregando a minha vida agora. Nunca eu falei tão sério com o Senhor. O Senhor tem um propósito na minha vida para essa favela. O Senhor me fez negra misturada com branco, como eles são. Eu pareço muito mais com eles do que com todo o povo dessa igreja. Eu vou ser bem aceita lá. Eu quero lhe pedir que o Senhor me dê esse morro. Eu estou entregando a minha vida agora. Eu não quero mais viver essa vida que eu levo tão falsa, tão exigente, tão cheia de bens materiais. Não me adianta pisar em tapetes persas quando meus pés não vão pisar nas ruas de ouro. Não adianta beber em cristais da Boêmia, Bacará, se eu não vou beber o vinho puro da tua mesa. Não adianta comer na porcelana de Limoges, se eu não vou comer o pão da tua mesa. Eu quero agora. Eu quero ser igual a esse povo para ti. Eu quero que tu abraces com os meus braços. Eu quero que tu beijes com a minha boca. Eu quero que tu fales com a minha língua. Eu quero que tu uses a minha voz. Eu quero ver como tu vês. Eu quero ser Jesus para esse povo. Eu quero que eles olhem para mim e vejam o teu amor. Se minha vida não servir para isso, me leva desta terra. Aí eu passei a ir para um posto Shell para orar pelo Morro Dona Marta. E o meu amor crescia. E o meu marido não podia nem pensar que eu estava interessado para lá. Aí eu passava por ali, via aquelas crianças, parava o carro lá na igreja, voltava, andava por ali, nem sabia que estava correndo perigo, que ali ficavam os traficantes. E comecei a tomar posse. Todo lugar onde pisar a planta dos teus pés, eu te tenho dado. Comecei a orar. Apareceu a oportunidade de ir para Singapura fazer o curso de liderança cristã. Eu fui. Quando eu cheguei lá no segundo dia, meu marido morreu no Brasil. Acabou o impedimento. Quando eu cheguei no Brasil no dia 4 de outubro, no dia 5, eu estava na frente do Morro Dona Marta, na pracinha. O senhor vai conhecer lá. A minha estratégia estava toda pronta. Com um jarro de maracujá, uma caixa de sanduíche de queijo, um violão na mão, sentada na praça como uma louca. E aquelas crianças, no início eu fiquei com medo, porque eles podiam me fazer mal. O que você está fazendo aí? Eu disse, estou cantando. Sim, mas para quê? Porque eu gosto de cantar. O que é que tem aqui? Eu digo, é suco. Para quê? Para quem quiser cantar comigo. Ah, eles riam e corriam. Isso aqui é sanduíche para quem cantar comigo. Daqui a pouco, mas como é que a gente vai cantar se não sabe? Eu digo, eu ensino. Então ensina aí. Aí eu comecei. A alegria do Senhor, a nossa força é. Cantaram, bateram palma. Eu disse, agora vamos lanchar. Fiz a oração, lanchamos. Vieram outros, eles disseram, não, vocês não cantaram. E eu ainda tinha muita coisa, eles querem cantar, queremos. Cantamos de novo, dei para todo mundo. Ei, quando é que a senhora vem de novo? Eu digo, amanhã. Olha, eu fui fazendo minha congregação na pracinha. Quando foi um dia, faltou um menino, Rodrigo. Era Rodrigo, Renata e Rogério. Rodrigo não veio, o Rodrigo é que tocava o pandeiro. Eu já tinha pandeiro, eu já tinha reco-reco, eu já tinha tudo. Mas eu estava ali pedindo a Deus a chance de subir a favela. Eu não podia subir a favela, não tinha nada a fazer lá dentro. Eu ia morrer, porque subir a favela naquela época era fácil. Descer é que é o problema. Então eu pedindo a Deus e orando e jejuando para eu subir. Eu queria entrar na favela, era o meu lugar. Faltou o Rogério, eu disse, mas cadê o Rogério? O Rodrigo. Aí o Rogério disse assim, ele está em casa com febre, problema de garganta. Eu disse, quem está cuidando dele? Ninguém, mamãe foi trabalhar. Eu disse, poxa, mas a gente não podia então lá fazer. A senhora vai? Eu disse, vou. Um pegou a caixa de sanduíche, outro pegou o violão, outro pegou a coisa e eles foram me levando. Eu subi o Morro Dona Marta, levada pelas crianças, vendo a mão de Deus operando, chorando de emoção. Parece que eu estava subindo as escadas do Palácio de Buckingham. Me levaram, eu nunca tinha ido a uma favela. Me levaram, eu fui ver o que era um cubículo onde moravam aquelas crianças tão alegres. Sem exigir nada, sem acusar a Deus, sem acusar a sociedade, crescendo na miséria, no descaso, no abandono. Do lado do gabinete do prefeito, no coração do Rio de Janeiro, de Botafogo, Zona Sul. Eu cheguei ali, eu disse, Deus, o que é isso? O que é isso? Eu pedi para o Rogério descer, ele comprou remédio, dei para o menino, comemos ali. No outro dia marquei com os meninos e disse, vocês vão me buscar lá embaixo? Vamos. Passei a me encontrar com eles debaixo de uma jaqueira. Quando foi um dia, Deus falou comigo em 2 de Reis 4. Quando o filho da Sulamita morre, e ela vai a Josué, e ela vai a Eliseu, e ele manda Geazi levar o bordão dele, bota sobre o menino. Enquanto ele está indo com a Sunamita, Geazi vem e disse, ei, o menino não acordou não, toma o bordão. Aí ele vai, sobe, fecha a porta, ora, debruça sobre o menino, depois levanta, debruça de novo e o menino ressuscitou. Ali Deus me falou, bordão de profeta não leva vida a ninguém. Ou o profeta se faz um com eles, se mistura com eles, assim como eu dei um corpo ao meu filho, que comeu com vocês, pecadores, chorou com vocês,
misturou com vocês e morreu nas mãos de vocês. Aí eu peguei e fui pro meu pastor e disse: pastor, tem que comprar um barraco no Morro Dona Marta. Quase ele me matou. Que agora eu estava exagerando, que onde já se viu. Eu só sei que eu acabei comprando com $2.000 que alguém da Inglaterra mandou para mim. Aí o dinheiro foi chegando, o barraco caiu, o dinheiro foi chegando. E nós fomos construindo e hoje eu tenho a casa de Maria e Marta. A visão que Deus me deu para a casa de Maria e Marta, eu entrei lá em 1990, quando o Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio. Ela é pequena, a mais violenta do Rio e tinha a maior concentração de centros de macumba. As mães, na maioria, são mães solteiras. E quando elas têm o bebê, elas põem o bebê na creche, vão trabalhar, de tardinha elas pegam. Só que quando a criança faz 5 anos, ela não pode mais ficar na creche. Então ela ia ficar solta para ser aviãozinho, para entrar na escola da bandidagem. Então Deus me mostrou essa brecha, eu passei a pegar crianças quando saem da creche. Então a mãe passa de manhã, deixa na casa de Maria e Marta. Oramos, toma um café. O café é leite com Nescau, pão com margarina. Se tiver dinheiro é requeijão. Às vezes, se tem um pouco mais, bota uma geleia. Mas o básico que tem sempre é o pão com margarina. E o pão é feito lá, porque eu não tenho dinheiro para comprar pão todos os dias. As crianças comem muito, graças a Deus. Então o pão que tem lá, ele já tem açúcar, ele já tem boa farinha de trigo, ele tem ovos, ele tem leite. E aí quem vai para a escola de manhã desce. Quem não vai, vai para a sala de aula. São 3 salas de aula. Tem professoras, eles vão começar a fazer os deveres. A professora vai explicando, tirando as dificuldades. Enquanto eles estão nas salas, eles são tirados aos poucos para computação, ensino religioso, dança, canto, aconselhamento, para tudo isso. Quando é 11h30, nós começamos a servir o almoço. Eles almoçam, tomam a sobremesa, desce para o colégio, é o tempo de lavar os pratos que os outros vêm para fazer a mesma coisa. 4 horas, nós servimos o lanchão, eles estão prontos já para sair. Os que estavam na escola às 5 horas vêm, se quiserem lanchar, podem lanchar. Com esse trabalho, que todo o objetivo dele é só plantar Jesus no coração dessas crianças. Só plantar Jesus no coração de criança. Porque Jesus foi plantado no meu coração quando eu tinha 6 anos, floresceu na hora certa. Eu acredito nisso. Nunca perdemos uma criança para os bandidos nem para a prostituição. O Morro Dona Marta, em 2002, acabou o último centro de macumba. Em 2004, glória a Deus, glória a Deus. Em 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. Em 2008, o Morro Dona Marta foi eleito o modelo para todas as favelas do Rio. O censo levantado lá mostrou que tem 83% de evangélicos na população. Eu sabia que Deus ia fazer uma obra, mas eu não sabia que Deus ia me deixar viver para ver. Mas Ele me deu esse presente. O Morro Dona Marta foi o primeiro morro onde foi instalada a polícia. A polícia entrou lá, eu estava lá na hora, sem dar um tiro, sem uma gota de sangue. Única coisa que quando o policial foi tirar uma das máquinas de caça-níquel, a pistola dele estourou no calcanhar dele. Eu estava a menos de 1 metro de distância dele. Agora, você vê a diferença que Jesus Cristo faz. A diferença que Jesus Cristo faz. Como que eu consegui tudo isso? Dando comida, cuidando deles, me interessando pela vida deles, principalmente dando amor. Aquelas crianças, elas não têm quem diga: você é bonito, eu te amo, passa a mão na cabeça, abraça. Minhas crianças vivem agarradas comigo. Eu digo para eles: está vendo esse peitão aqui da tia? Esse peito grande aqui é propaganda enganosa, não tem leite. É só para vocês baterem a cabeça. E quantas vezes eles voltam depois que já saíram de lá, estão fazendo faculdade: tia, eu vim buscar um abraço. Vim buscar um abraço. Se vocês soubessem quantas coisas eu já passei ali. Eu já fui imprensada na parede contra 5 metralhadoras. Meu nome sempre encabeçou lista de extermínio. Nunca eu tive ajuda do governo. Nunca. Nem de entidade nenhuma. O pessoal me vê viajar muito para o Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, França. Pensa que eu trago... Não. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Eu estou falando na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e na presença da Assembleia dos Santos de Deus. Eu voltei este mês do Canadá sem trazer um tostão. E até a minha passagem fui eu que paguei. E eu trabalhei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. A coisa não é bem como os outros dizem. Nunca tive governo para me ajudar. Não tem uma igreja dando dinheiro. O pastor Silas Malafaia, desde o ano passado, ele está ajudando a casa de Maria e Marta com R$5.000 por mês. Até quando ele vai ajudar, eu não sei, porque ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Mas o que ele fez e tem feito já está diante de Deus como memorial para a vida dele. E eu agradeço a Deus. Eu tenho que continuar trabalhando. As nossas despesas são altas, mas eu conheço. Eu vou dizer para você, ninguém no Morro Dona Marta já ganhou tanto quanto eu. Porque a minha intimidade com Deus cresceu tremendamente. Todas as vezes que a sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Eu tenho visto Deus caminhar comigo assim, sabe? Quase batendo assim no meu ombro.
Eu estou acostumada com esse Deus que supre a necessidade. Estou acostumada. A quem diz assim, mamãe, aqui é a missionária judia inglesa que anda comigo, ela esteve aqui na igreja do pastor Samuel. Disse, mamãe, a gente não pode dar testemunho da casa de Marimata. O povo vai pensar que nós somos duas mentirosas. Ou então duas loucas. A gente loucas, eles sabem quem a gente é. Não mentirosa, a gente vai provar. As coisas que Deus faz, Ele é louco por criança. Ele vai na frente, Ele só quer que você vá. Mas você não precisa fazer nada, não, Ele vai. Sabe Isaías 45, quando Ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Ele é desse jeito, Ele é desse jeito. A gente não pensa, e Ele fez. Quer que eu diga uma coisa a vocês? Tem 2 anos, eu estava pregando um congresso da Igreja Batista do Maracanã, em Miguel Pereira, e acordamos domingo de manhã, e eu disse para Kay, nós precisamos orar pelas cestas básicas, porque a gente não sabe ainda como vai ser, e tem que distribuir as cestas básicas mês que vem, no final do ano. Este ano quem vai dar é o pastor Samuel. Aí, ela saiu do banho, nós sentamos, e eu fiz a seguinte oração, Senhor, Deus nosso Pai, nós sabemos que o Senhor sempre manda as cestas básicas, nós sabemos que o Senhor vai suprir tudo, mas nós temos um problema, eu gostaria de saber de que lado elas estão vindo, porque até agora eu não consegui perceber. Abre o meu entendimento para saber de que lado o Senhor está mandando essas cestas básicas. Nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus, amém. Saímos dali, fomos tomar café, fomos pregar o encerramento do congresso, almoçamos, descemos depressa para o Rio, para tomar banho e subir a serra, ir para Santa Cruz da Serra para pregar à noite lá. Quando eu estava indo para o banheiro para tomar banho, o telefone tocou. A quem atendeu, eu digo, diga para ligar amanhã de manhã, porque agora não dá tempo de eu atender o telefone. Aí ela disse alô. Quando ela disse quem é, ele disse, tá correndo, né? Ela tá correndo de novo, essa nega só anda correndo. Ela disse, pastor Ceni, diga para ela que me atenda. De lá de Toronto. Eu disse, pastor Ceni, tô correndo, que eu acabei de chegar de Miguel Pereira, tenho que ir para Santa Cruz da Serra para estar lá 7 horas com o microfone na mão. Ele disse só uma pergunta. Eu disse, qual é? Você tá precisando de cestas básicas? Eu disse, espera lá um minutinho. Sentei na cama e disse, pode falar. Você está precisando de cestas básicas? Eu disse, homem de Deus, você está fazendo meu coração pulsar quase para fora da boca. Porque o Senhor está fazendo essa pergunta? Ele disse, 5 horas da manhã eu estou orando como de costume. No meio da oração vem assim, é de meia cesta básica, é de meia cesta básica. Eu disse, pastor, eram 8 horas da manhã aqui no Brasil, 5 horas da manhã lá em Toronto. Eu estava pedindo a Deus, eu e a Kay, para que Ele nos dissesse de que direção estavam vindo as cestas básicas. Ele disse, pois é, Ele me acertou aqui. Ele disse, quanto você quer para as cestas básicas? Eu disse, eu não sei. Eu vou ver o preço das cestas básicas, multiplicar pelo número de cestas básicas de crianças que são 150, e lhe digo, ele disse, pois veja, e me diga que eu vou depositar o dinheiro das cestas básicas. Se você soubesse quantas vezes Deus faz isso, você diria que eu sou mentirosa. Só vou contar mais uma para vocês. Eu contei para o senhor a história do arroz. Nós chegamos numa igreja dessas que não oferta. Eu e a Kay, segunda-feira, quietinha, duras. Aí eu disse, Kay, vai ficar difícil. Aí eu liguei para a casa de Marimarta, perguntei para a menina que trabalha na cozinha, Patrícia, qual é a coisa mais urgente que está faltando aí? Ela disse, arroz. Eu disse, você tem para hoje? Ela disse, tenho até quarta. Não, eu tenho até amanhã, vai faltar a partir de quarta. Eu disse, então tá bom, daqui a pouco eu estou chegando aí. Catamos dinheiro, passamos nas sendas, compramos 80 quilos de arroz, tudo dividido em pacote de 5 quilos daquele parboilizado, ouro. Botamos na mala do carro, fomos para a favela. Quando eu chegando perto da favela, eu disse que eu vou passar primeiro na minha igreja para ver se tem uma correspondência que eu estou esperando de Atlanta. Passamos lá, subi na secretaria, a correspondência tinha chegado. Quando eu estava quase me despedindo da secretária, entra um homem e diz, de meia, papapá, conversou, disse assim para a secretária, olha, passei em Boys Town e tá uma vergonha, as crianças não têm o que comer hoje. Ontem não tinha nem um grão de arroz, nem de feijão. Aqui, a podridão subiu. Tá vendo? Boys Town, uma associação tão rica. A igreja minha não ajuda a Casa de Marimarta, ajuda a Boys Town. Eles têm ajuda do prefeito de Petrópolis. Eles têm tudo do melhor, recebe dinheiro da Inglaterra. Lá tá faltando comida da Casa de Marimarta, não falta. Deus não gosta disso. Aí eu fiquei assim, me sentindo máximo. Me despedi deles, Deus diz, entrega o arroz, manda para lá. Eu disse, eu não. Eles têm muito dinheiro, a gente não tem. O senhor não viu o que aconteceu naquela igreja? Porque tem igreja que faz levantamento, pede oferta para a Casa de Marimarta e não me passa o dinheiro. Sabia? Vocês não sabem o quanto a gente passa nessa vida de missionário. Tomando cuidado com o coração da gente, para a gente não pecar. Tem que amar esse povo assim, até o inimigo. Isso é Jesus que manda, melhor fazer. Aí, andei para o carro, entrega o arroz. Fui lá no carro, enfiei a chave. Sentei, aqui entrou no carro e eu disse, Kay? Ela disse, mamãe, dá o arroz. Porque Deus quando fala com um, fala com o outro. Por isso que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. Eu dei uma ré no carro, tiramos o saco de arroz. Eu disse, está aqui para mandar para Boys. Não, que é isso? Para mandar para Boys Town. Saí dali, fui para o Morro Dona Marta.
Agora eu não tinha nem arroz, nem dinheiro. Cheguei lá, a menina disse, ué, mas cadê o arroz? Eu disse, o arroz vem amanhã. Quando eu estou lá, eu tenho uma irmã que mora comigo, por parte de mãe. Ela foi freira, mas deixou o convento, ela já se aposentou. E ela é aquela católica nominal, que tem horror de evangélico, e bebe. E eu não a tinha visto de manhã quando cheguei. Daqui a pouco toco o telefone na casa de Maria Marta. A Kay atendeu e disse, mamãe é para a senhora, tia Graci. Eu liguei, ela disse, Edith, tu és doida. Edith, sou eu. Eu disse, bem, descobriu agora por quê? Por que tu deixaste este bando de saco de arroz aqui na porta de entrada da cozinha? Eu disse, que saco de arroz, menina? Tá tudo aqui. Eu disse, então deixa aí. Quando eu voltar eu vejo. Saí do telefone dando gargalhada. A Kay disse que foi. Eu disse, acho que a Graci exagerou na bebida ontem à noite. Ela está vendo saco de arroz na porta da cozinha. Passou. Quando chegamos em casa, estavam lá 80 quilos de arroz parboilizado, ouro, nas mesmas sacolas. Primeira coisa que eu pensei, a igreja devolveu. Liguei para a igreja, não, já subiu para Bostão. Oramos, agradecemos a Deus. Botei dentro do carro. Terça-feira de manhã cheguei lá com arroz. Toda terça-feira à noite eu pregava na primeira igreja batista de Ipanema. Voltei para casa, à noite fui pregar. Quem não foi comigo? Quando eu voltei de lá, 10 e pouco, o porteiro disse assim, irmã, isso aqui é para botar no carro? Eu disse, por quê? Ou a senhora vai levar lá para cima? Eu disse, que é isso? Ele disse, para que aqueles 2 homens ali entregaram para a senhora. Eu olhei, não tinha homem nenhum. Fui na portaria, não vi homem nenhum. O que é? Arroz. 80 quilos de arroz iguaizinhos, parboilizado, ouro. Pedi para o porteiro chamar a Kay. A Kay chegou e disse, Kay, aqui, ó. Vieram trazer para nós. Kay, o que é isso, mãe? Eu disse, arroz? Choramos, agradecemos a Deus. E eu disse para o porteiro botar na mala do carro. Quarta-feira de manhã, foram mais 80 quilos de arroz por causa de Marimar. Quinta-feira de tarde, toda quinta-feira de tarde, eu pregava numa igreja, Assembleia de Deus do pastor Benedito Tubino. Esse homem não dava dinheiro nem para pagar o ônibus que eu ia. Gravava minhas mensagens para vender. Mas como a mensagem não é minha, qual é o direito que eu tenho a royalties em cima da palavra que Paulo escreveu? Então não dá para ficar cobrando dos outros nada disso não. Tá boa? Manda para frente. Quer gravar CD? Grava e manda para frente, contanto que dê. Quando eu vou subindo para pregar 3 horas da tarde, oi mãe de Bé, chega aqui um minutinho. Eu disse, que foi, pastor? Não é a senhora que tem um projeto no Morro Dona Marta? Eu disse, é. Pois é, hoje de manhã me lembrei disso, comprei aqui isso aqui para levar arroz. Ouro parboilizado. Telefonei para o meu filho, ele passou lá, pegamos o arroz, levamos. Enquanto eu estou vindo buscar, indo para casa levar o arroz, liga uma senhora chamada Elci, da Igreja Presbiteriana da Gávea. Ela era a líder da SAF. SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Irmã, nós temos aqui um negócio para a senhora vir buscar, para a casa de Maria e Marta. Eu disse o que? Ela disse, tem arroz. Eu fui em casa, peguei o carro, fui lá, tinha arroz, tinha feijão, tinha leite, tinha farinha de trigo. A SAF da Gávea passou 2 anos dando arroz para a casa de Maria e Marta. Eu já desci do Morro Dona Marta, que nem a pantera cor-de-rosa quando vem de uma briga, porque eu não tinha um tostão para pagar os pedreiros, era R$262. E eu ia na igreja pedir emprestado um madeirite, que eu vi lá, dentro da garagem do pastor. Quando eu cheguei lá, que eu procurei o pastor, sem saber como eu ia pagar os pedreiros, porque eu não tinha, eu estava orando, e sabia que Deus ia mandar o dinheiro, mas era o dia. Quando eu chamei o pastor, ele pegou e disse, pastor, eu queria tanto falar com o senhor. Ele disse, queria. Aí ele botava e tirava um negócio no bolso, que de longe eu descobri que era um cheque, porque cheque eu conheço de longe. Botava e tirava, e meu olho ia assim. Eu disse, o que é isso, pastor? Ele disse, 2 homens, de novo, são os 2 homens, esses 2 homens estão sempre, que passaram ali por você, ninguém tinha passado. Eles me deram esse cheque, que era para eu dar para a primeira pessoa que me procurasse, que tivesse trabalho com criança pobre na favela. Só faltou dizer, o seu nome é seu. R$162, do Banco Real, que dava quase esquina com a igreja. Fui lá, troquei o dinheiro, voltei rindo. Depois que eu disse, mas eu não olhei nem para ver o nome do homem que assinou o cheque. Não precisa. A minha vida é assim. A minha vida tem sido assim. Um dia eu estava indo pregar um congresso em Sri Lanka. E quando eu cheguei em Paris, chique, né? Chiquérrimo. Estourou a guerra no Golfo. E agora? O avião que teria que ir para Oman, agora não podia passar no Golfo de Oman, teria que dar a volta pela Califórnia. E eu lá, primeira noite, nos mandaram para o São Paulo, para o Saint-Jacques, um hotel chiquérrimo da Air France. Volta no outro dia, todo mundo de manhã. No terceiro dia, eu já estava sem trocar de roupa, agoniada. E o congresso que começou um dia antes. Aí eu sentei numa chaise longa e fiquei lá, esperando que anunciassem alguma coisa do voo da gente. E dormi. Penso que é isso, dormi. Daqui a pouco vem um homem negro, lindo, cabelos grisalhos. Aquele, você sabe que é um homem lindo? Para mim, para ser lindo, tem que ser negro. Ainda tem isso. Aí ele tocou no meu braço, olhou no meu rosto e disse, Edmeia, é você? Eu disse, sou eu. Ele disse, o seu avião vai sair agora. Peguei as coisas depressa, cadê ele? Ele disse, vem comigo. E eu disse assim para ele, o senhor também vai? Ele disse, eu vou. Entrei no avião, cadê o homem? Não sei. Eu e a Kay voltávamos de Araruama. Furou o pneu do carro com chuva, num lugar breu.
Eu disse, Kay, minha filha, enquanto você ora, eu vou trocar o pneu do carro, a gente não pode ficar aqui. Lá vem andando 3 homens, eu digo, pronto. Senhor Jesus, é com o senhor. Depressa vestir toda a armadura de Deus, aquela oração agoniada. Aí eles disseram, algum problema? Eu disse, não, eu preciso trocar o pneu do carro. Ele disse, não precisa descer porque está chovendo. Nós já estamos molhados. Abra a mala do carro. Eu abri, eles tiraram, suspenderam, trocaram o pneu todinho. E disseram assim, um deles disse assim, o pneu tá bom, não precisa parar em borracheiro. Vá direto para casa, amanhã você conserta. Boa noite. Eu disse, e o preço? Ele disse, vá para casa. Eu disse, Kay não cobrou nada. A Kay estava chorando porque a Kay tem visão aberta. Virei o motor do carro, cadê os homens? Isso acontece conosco o tempo todo. Todo. Você precisa crer que Ele não nos deixou sozinhos. Ele diz, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Agora, se você está procurando servir esse Senhor, você pode confiar nele. Mas se você está com seu coração em outras coisas, você vai se decepcionar muito no ministério. E assim, para completar, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu padrasto morreu. Ficou só a minha velhinha, minha madrasta. Louca por mim e eu por ela. Ela morreu no ano de completar 100 anos. Ela chamava Jesus meu amigo. Eu disse para ela, para o ano, dia 4 de dezembro, a gente está aqui festejando seu centenário. Ela disse, não senhora. Meu amigo me disse que vai me levar no ano de eu completar 100 anos. Porque eu disse para ele, estou cansado de ficar aqui. E ele me prometeu que no ano de eu completar 100 anos, ele vai me levar. Conte 9 meses para trás, que foi o período de gestação, e você vai saber quando é que ele vai me levar. Sempre conheci Jesus com o título de o meu amigo. Ela morreu conversando comigo no telefone. Morreu em março, no mês que ela fez 100 anos de gerada. Hoje, sendo eu a caçula, eu tenho um irmão mais velho de 86 anos. Outro dia, a minha irmã ligou para mim e disse para mim, Edi, ela tem 70 anos. Nós estávamos hoje aqui, 3 irmãos, glorificando a Deus pelo teu nascimento. Como é que Deus faz as coisas de uma forma que a gente não pode entender? Edi, o que seria de nós se tu não tivesses nascido? Mas eu nasci do adultério do pai dela com a minha mãe. O que seria de nós, que sou eu que estou tomando conta deles? De 2 em 2 meses eu vou a Santarém do Pará. Todas as contas deles, tudo estão comigo. O que seria de nós se tu não tivesse nascido, minha irmã? Embora tudo acontecesse para acabar com a nossa família, Deus transformou toda essa situação. E eu disse para ela, porque dentro dessa situação havia uma mulher cristã verdadeira, que foi a minha madrasta. Essa mulher perdoou, essa mulher amou a outra que atraiu e que queria o marido dela. Essa mulher amou a criança que nasceu como resultado dessa traição. Essa mulher expressou o amor de Cristo toda a vida dela. E hoje, todas as vezes que eu vou falar de perdão, de amor cristão, o nome dela surge como memorial, porque foi o maior exemplo de amor cristão que eu vi em toda a minha vida. Minha madrasta, que Deus a abençoe. Eu digo para vocês que meu testemunho é esse. A casa de Maria Marta surgiu por causa disso. Eu não sei até quando Deus vai me deixar aqui para cuidar da casa de Maria Marta, mas enquanto Deus me der vida, saúde, força e vigor, coragem, eu vou continuar. O trabalho é de Deus, Deus supre através do meu trabalho. E assim, Deus nos abençoe.